palestra hoje é sobre a doutrina espírita em si. E a questão fundamental, eu tenho trabalhado com esse tema, não só aqui, né? Mas também de forma geral, sobre narrativas. Vocês sabem o que é narrativa, não sabe? A maioria sabe. Narrativas são histórias, fatos, tudo aquilo que nos comunica, de alguma maneira, é uma narrativa. Existe a narrativa que é verbal, né? A narrativa que é escrita e a narrativa que é expressa também corporalmente. Se eu chegar aqui para fazer uma palestra meio taciturno, chegar aqui e ficar meio para baixo, vocês vão dizer, olha, ele está meio depressivo. Se eu chegar aqui muito agitado, derrubando o microfone, vão dizer, olha, ele está ansioso. São narrativas, né? Que quem está de fora recebe aquela narrativa. E então existem várias narrativas, mas eu vou me ater às narrativas que são, digamos assim, religiosas. Narrativas espirituais, espiritualistas e narrativas espíritas. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que eu classifico como muito mais aberta a interpretações do que as demais doutrinas, que são, muitas delas, impositivas, né? Ou você acredita nisso, ou acredita naquilo, ou faz o ritual assim, ou faz o ritual assado, é mais ou menos imposto. Então são narrativas de imposição. A narrativa da doutrina espírita, isso de forma geral, ela é uma narrativa aberta. Ela é uma narrativa que demanda muito de quem a recebe. Então você recebe uma obra, por exemplo, codificada por Allan Kardec, né, em diversos volumes, né? O Livro dos Espíritos, a Gênese, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, né? Mas obras póstumas, tem mais coisas. O Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, falei. Então são obras. Esse todo é uma narrativa aberta a interpretações. Ela não fecha, ela não é impositiva. Você tem que acreditar. Você tem que, na verdade, como disse o próprio Kardec, instruir-se, né? Não tem o Kardec, não falou lá? Tem uma frase que diz, amai-vos e instruí-vos. É uma recomendação que, inclusive, não é apenas do Kardec, é dos mentores da doutrina espírita. Porque o Kardec é o codificador, né? Concorda comigo? Ele é o codificador, quer dizer, ele juntou todo o conhecimento que foi transferido a ele e codificou, ordenou, né? Hoje em dia, aí eu estou chamando a atenção já, porque hoje em dia existe uma enormidade de narrativas em todos os campos do conhecimento humano, filosófico, matemático, científico, físico, biológico. Existe uma gama de narrativas e nem todas são verdadeiras. Esse é o problema. Então nós, enquanto, digamos assim, adeptos da doutrina espírita, temos que prestar atenção às informações que recebemos, mesmo daqueles que às vezes se apresentam como espíritas. Não sei se vocês observam, pesquisam, mas se vocês observarem, pesquisarem, vocês vão ver, por exemplo, no YouTube, você vai encontrar um tanto de gente falando que é espírita e da doutrina espírita. Muita coisa que se fala da doutrina espírita não tem nada a ver. Hoje tem canais no YouTube que falam, até colocam o nome de espírito, espiritismo, mas que são feitas pela inteligência artificial. As narrativas são da inteligência artificial. É uma voz falando sobre diversos assuntos, uma só voz, uma voz artificial. Então nós temos que prestar atenção a isso, porque no sentido de não sermos manipulados, de não nos enganarmos, né? E de não trazer para dentro de si narrativas que não sejam autenticamente espíritas. Compreendem isso? Nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de multinarrativas e que a maioria das narrativas são mentirosas. As pessoas, o cara levanta lá não sei aonde e diz assim, hoje eu vou questionar Jesus Cristo. Porque Jesus não nasceu na Judéia, Jesus nasceu sei lá onde. E muita gente compra isso. Diz, nossa, eu não sabia disso. Mas nem devia saber mesmo, porque as pessoas têm preguiça de estudar uma questão. Então, assim, essas narrativas nós temos que prestar muita atenção. Quem está trazendo mensagens para nós?
Hoje existe uma proliferação, por exemplo, de psicografias. Tem umas psicografias que você observa, e se quem observa, quem analisa, praticamente é a mesma psicografia para todo mundo. Já fizeram uma narrativa, e ali é como se tirasse xerox. Ah, seu filho morreu? Então tá aqui. Como é que é o nome dele? Zé Maria. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. E esse é um alerta, porque nós devemos cuidar disso. Aqueles que se dizem e são espíritas têm que cuidar da doutrina. Não pode deixar que ela fique indo para lá, indo para cá, como se fosse bandeira de time de futebol. Então nós temos que prestar atenção. Essa noite eu fui dormir pensando que hoje eu estaria aqui para fazer a palestra. E isso é uma responsabilidade, fazer a palestra. Está aqui transmitindo algo que vai, como diz o outro, vai impactar de alguma maneira a formação, a consciência e a evolução de muitas pessoas. Então a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala, certo? E aí eu fui dormir assim, e à noite então eu tive um sonho que pode até nem ter sido sonho, pode ter sido um desdobramento, né, que a gente tem de vez em quando. E eu fui parar num lugar onde eu ia fazer palestra para crianças. Interessante, né? Só que tinha um povo lá atrapalhando a palestra. E não eram as crianças, eram os adultos. Os adultos que estavam naquele grupo, né? Então, uma hora era para mim falar do lado direito, outra hora era para mim falar do lado esquerdo, outra hora era para mim falar numa sala lá na frente. E aí, por fim, eu acabei ficando brincando com as crianças ali, conversando com as crianças, ao invés de fazer palestra para as crianças. Eu achei que era a melhor coisa, era bater papo com as crianças. E deu tudo certo. Eu acordei em paz, tranquilo. Mas depois eu fiquei analisando e pensando, né, que na verdade, o Cristo mesmo disse, né, que você devia transformar-se, vir a ser criança, se quisesse entrar no reino dos céus. Então, aí eu fiquei pensando, né, que às vezes a gente precisa aprender a cativar a criança de cada um para o aprendizado. Vocês podem até interpretar de outra forma, né? A interpretação é livre. Essa é a minha narrativa. Que então a gente precisa, às vezes, estar preparado para ativar a criança de cada um. A criança que está ansiosa, digamos assim, a aprender. Porque nem todos nós queremos aprender. Tem muitos adultos que acham que já sabe tudo. Eu já fui assim, e quem sabe em algum momento posso até ser assim, achar que sabe tudo, mas eu não sei nada. Mas a gente já aprendeu que o que a gente sabe sempre é relativo. Há algum tempo, há alguma informação, há alguma narrativa, mas a gente não sabe tudo. E nem tem como saber tudo. Essa é uma grande verdade aí, uma verdade. Não tem como saber tudo. E em se tratando das questões espirituais, menos ainda. Porque esse conhecimento que nós recebemos com os tempos, né, no passar do tempo, né, de diversas formas, nós recebemos, desde lá dos primórdios do Egito, da Índia, né, da Grécia, dos tempos antes de Cristo, todo o conhecimento que nós recebemos, ele é parcial. Ele é uma narrativa de um tempo dado por alguém. Eu tenho um vício, né, de perguntar assim, entenderam, entende? Mas lembra-se que eu estou lidando com crianças? Então a gente tem que perguntar. Se vocês olharem essas cadeiras aparentemente vazias, vocês vão observar que aí está cheio de criança. Então é importante a gente observar as narrativas, porque nós, na verdade, temos que formar a nossa opinião. E a nossa opinião é a nossa narrativa. Nós não estamos aqui para saber sermos iguaizinhos. Todo mundo pensa igual. Nós não somos robôs. Nós somos seres humanos em evolução. Então, cada um está num compasso X da sua evolução. Cada um vê a coisa de determinado modo, por determinado ângulo, sob determinado prisma. Então, é assim que funciona isso. E a gente, então, tem que prestar atenção, porque o próprio Cristo nos alertou, né, da vinda dos falsos profetas. Também já leram sobre isso, né? E nós hoje estamos cheios de falsos profetas, em todos os lugares. E nós estamos vivendo naquele tempo, naquele momento, que eu já falei na outra vez, da tal transição planetária, né? Nós estamos vivendo nesse tempo turbulento e nós precisamos cada vez mais melhorar o foco da nossa atenção. Por quê? Porque melhorando o foco da nossa atenção, nós vamos melhorar também as nossas condutas.
A minha vibe, em termos de espiritualidade, ela está muito ligada à questão comportamental, à questão de conduta. Quando eu fui convidado a primeira vez para fazer a palestra aqui, você é terapeuta, você é isso e aquilo, faça a palestra sobre esse ponto de vista. Fale sobre isso. É o seu trabalho, não é? Você é. E o meu trabalho sempre foi no âmbito comportamental. Então, para mim, vale muito mais a conduta do que apenas o discurso da pessoa. Porque, às vezes, as pessoas ficam muito na narrativa e menos na conduta. Nós vemos toda hora, né? Aí vou entrando no campo da doutrina espírita, que é o que nos interessa também. Eu trouxe para vocês, compilado, de alguns princípios que nós precisamos saber, que contém a doutrina espírita. Um dos postulados da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o principal postulado, quer dizer, o número 1, se quiser pode dar outro número, a existência de Deus. A doutrina espírita, então, ela corrobora com a narrativa da existência de um Deus, mas às vezes não é o mesmo Deus de outras narrativas, porque tem gente que vê um Deus, por exemplo, castigador, né? Já passaram por isso, né? Eu passei por isso. Foi fácil. Eu tive de 8 a 13 anos um abrigo de menor, um orfanato, que era dirigido por um orfanato, uma instituição católica, dirigida por freiras e padres. Então, lá eu aprendi a ter medo de Deus. Então, quer dizer, esse Deus era um Deus que causava medo. Eu tinha mais medo de Deus do que vontade de fazer o bem, que era complicado. E tinha aquela ameaça sempre do inferno, né? Eu tinha medo de morrer e ir para o inferno. Quando chovia e trovejava, sabe, quando troveja, dá raiva, eu ficava com medo danado. Por quê? Porque eu disse, nossa, eu não confessei. Eu não confessei, então, se eu morrer agora, der um raio aqui, eu fui para o inferno. Então era um terror, né? E o Deus, a ideia de Deus, o que a doutrina nos esclarece, é que Deus é o princípio inteligente, a causa primeira de todas as coisas. Então, Deus não é aquela criatura que fica lá pronto para castigar a gente. A doutrina reafirma todos os predicados de Deus, onipresente, onipotente, etc. Então, tinha gente que, quando o Espiritismo começou, no Brasil principalmente, que dizia que o Espiritismo era coisa do demônio. A dona Antônia me contou que ela passava apertada com os padres aqui em Varginha, porque falavam que ela estava trabalhando num negócio que era do demônio. Era assim, era dito isso taxativamente. E não tem nada a ver, isso só prova o desconhecimento da doutrina espírita. Então, esse é fundamental, né? O segundo princípio é a existência da imortalidade da alma. Então, nós não somos só esse corpo físico. Já existiram outras doutrinas que trataram disso, mas a doutrina espírita deixou para nós isso muito claro. E aí vocês vão ter obras, inclusive as obras psicografadas do Chico Xavier, né? Onde que tem o Emmanuel, tem André Luiz, aonde que colocam isso. Isso fica muito evidente, a existência, a imortalidade da alma. A doutrina espírita nos alivia, de certo modo, porque nós não precisamos nos preocupar com a morte. Imagina, o tempo que você gasta se preocupando com a morte é um tempo que você pode gastar vivendo a vida, construindo uma vida de harmonia, de paz, né, de serenidade, fraternidade, ao invés de ficar preocupado com a morte deste corpo físico. Tem mais coisas a respeito disso. E aí, a pluralidade das existências, que vem junto com isso, que a doutrina nos esclarece sobre as encarnações, né, sobre a encarnação, vivermos algumas experiências a mais do que essa que nós estamos vivendo. Já tivemos essas experiências e provavelmente ainda vamos ter mais algumas, até que nos tornemos espíritos de grande pureza que não vamos precisar mais encarnar. A comunicação com os espíritos também é uma coisa que não é original da doutrina espírita. Essa comunicação com os espíritos, ela já existia, só que elas eram censuradas, enclausuradas na ignorância das pessoas e por aqueles que eram os mentores de religiões que
oprimiam, né, os seus fiéis e impunham crenças aonde que a pessoa não entendia nada, mas já existia a comunicação dos espíritos. O próprio Cristo, em alguns momentos da sua trajetória, deixou claro isso para nós. Aonde que você entra ali naquele momento da transfiguração, né? Transfiguração fala, quando Cristo sai e leva os apóstolos com ele, 1, 2, 3, e vai encontrar com o espírito de Elias, de Moisés. Então havia comunicação com os espíritos. E antes disso, quem já estudou isso, né, sabe que existiam comunicações. Desde o oráculo lá de Delfos, na Grécia, de algumas práticas egípcias e por aí vai. Até outros povos que a gente desconhece a existência, mas que existiram. Outra questão que a doutrina traz para nós, traz essa narrativa explicando, é a lei da causa e efeito. Isso é um princípio da doutrina espírita. Quer dizer, tudo que você planta, você colhe. Nós temos dificuldade para isso, né? Nós temos dificuldades. Inclusive, nós, às vezes, tentamos burlar a lei da causa e efeito. Quando nós fazemos de conta que fazemos alguma coisa boa, buscando compensação. Nós não fazemos isso, né? O povo lá fora faz. Então, a causa e efeito não é só a grande causa e efeito. Tem gente que pega assim, é aquela história você tem que fazer uma grande coisa para ter um grande efeito. Não. Se eu maltrato alguma criatura, veja bem, alguma criatura de Deus, então eu não estou falando só dos seres humanos, estou falando também dos animais, estou falando também das florestas, dos rios, das águas, do meio ambiente. Toda vez que nós agredimos a criação, nós estamos cometendo algo que não é legal, que não é bom. E provavelmente em algum momento haverá esse efeito. O efeito vem. Podem ter certeza que o efeito vem. Mas quando eu falo podem ter certeza que o efeito vem, não está nessa posição de você ter medo, então. Olha, eu não posso fazer nada ruim porque tem o efeito. Não. É porque a gente precisa aprender a desenvolver a nossa consciência do bem. E aí entra uma lei que está dentro da narrativa da doutrina espírita, que é a lei do amor, né? A lei do amor, ela baseia a caridade, ela baseia a fraternidade, ela baseia a compaixão, a compreensão, quer dizer, a lei do amor, ele está presente em tudo isso. Quando a gente fala de amor, as pessoas sempre pensam numa narrativa de amor, né? Tem várias narrativas do amor, né? Tem o amor amoroso, romântico, homem, mulher. Essa é uma narrativa. Mas o amor que o Cristo nos legou não é esse amor. Esse amor compartimentado entre duas pessoas. Esse é um amor de alma. Um amor que transcende o lado físico do querer bem, digamos assim. É um amor muito maior. É um amor, inclusive, pelo seu próximo e um amor até pelo seu inimigo, não é? Pelo seu adversário. Cristo falou que a gente devia amar os nossos adversários. Então, esse amor é um amor que transcende muito o entendimento de todos nós. Cada um de nós entende um pouco disso, mas não entende tudo. É muito profundo essa ideia do amor de Deus. Como surgiu essa questão do amor de Deus? Uma coisa que é importante, que às vezes a gente precisaria conhecer um pouco a história geral, e principalmente as histórias das religiões, para compreendermos muito mais. Eu disse para vocês, o Deus que castiga. Esse Deus castigador, ele é muito oriundo do judaísmo. No judaísmo, né, esse Deus castigador estava presente, desde Moisés. Aí as pessoas dizem assim, porque naquela época tinha que ser assim. Não é bem verdadeira essa narrativa. Na verdade, é porque os homens daquela época não tinham tanto conhecimento como achavam que tinham. E nem os líderes religiosos da época tinham tanto conhecimento como achavam que tinham. Eles baseavam-se muito naqueles chamados doutores da lei, que impunham um entendimento de Deus daquele jeito para dominar. Muitas vezes Deus foi usado como elemento de dominação. A diferença está em que Jesus, o Cristo, quando esteve presente conosco, ele trouxe
uma outra narrativa de Deus. Ele trouxe o Deus Pai. Esse Deus Pai já era o Deus amoroso, já era o Deus misericordioso, que enviou o seu Filho como elemento de disseminação da transformação do ser humano, com elementos propícios à evolução do ser humano. Aí há um divisor de água ou de águas. Tá? Então, o Deus de Moisés, ele, digamos assim, ele foi dado uma reforma nele, ele foi elevado a um outro patamar. Cristo disse, olha, amai os vossos irmãos, amai os vossos inimigos, assim como o Pai vos ama. Então, esse Deus Pai não é pai humano aqui, né, gente? As pessoas levam esse Deus Pai para o lado humano. O ser humano é muito propenso a humanizar todas as figuras espirituais. Então, esse Deus Pai é que faz a diferença. Então, vem com uma carga muito grande e vem com o Cristo trouxe todo o ensinamento, sempre reafirmando a figura do Deus Pai. A doutrina espírita não desdiz isso, ela reafirma isso. A questão é isso. A doutrina espírita, ela reafirma todo esse conjunto da doutrina cristã. Compreende? Por isso que muitos gostam de falar espírita cristão, né? Eu não falo muito isso, né? Porque eu separo um pouco as coisas. Mas é importante entender que a doutrina espírita, então, ela traz, inclusive, uma releitura ou uma leitura mais apurada da própria doutrina cristã. Porque a doutrina espírita nos diz por que amar o próximo como a si mesmo. Qual que é entre aspas, o ganho espiritual disso? Né? Qual que é o ganho evolucional, né? O ganho de evolução espiritual nesse amar o seu próximo, amar o seu adversário e amar todas as coisas. Porque quando você se propõe a amar a Deus, você só demonstra isso, se quiser demonstrar, amando tudo que é a sua criação. Por isso que quando você ama um animal, por exemplo, você está amando Deus. Deus está espelhado no animal, faz parte da criação, é um dos reinos da criação de Deus, o reino animal. Quando você fala da árvore ou das plantas, quando você ama as plantas das árvores, você está amando a criação, está amando o Criador. Não tem como desvincular disso. Quando você vai num museu e vê uma obra de arte, uma pintura, e você adora aquela arte, diz, nossa, mas que espetáculo e tal, você está elogiando o Criador daquela obra. A sua avaliação não está só naquele quadro, está no artista, no artífice daquela criação. Então a doutrina espírita, ela é uma narrativa, assim, abrangente, muito abrangente. Por isso que demanda, assim, muitas leituras. Mas isso é livre, porque não é imposição, não é imposto, né? Você não tem que acreditar, né? Você tem que, na verdade, existe uma coisa que você tem que aprender a exercer por si, o autoconvencimento. Convencer a si mesmo daquilo que você acredita. A fé é um ato de autoconvencimento. Não adianta alguém dizer para você, você tem que ter fé nisso. Não adianta. A maior fé é aquela que você racionaliza, entende, compreende, absorve e pratica. Aí entra outra questão da doutrina espírita, a fé raciocinada. Então vejam vocês que esses princípios todos que eu falei, até alguns rapidamente, a gente precisa incorporar na nossa narrativa evolutiva espiritual. E isso deve traduzir-se nas nossas condutas, no nosso dia a dia, no nosso comportamento com os nossos irmãos de jornada. Nós todos somos irmãos de jornada. Embora nós até nem nos conheçamos muito, mas nós somos parceiros de jornada. Nós estamos ávidos para aprender. Nós estamos feito aquelas crianças que eu narrei aqui, ávidos por aprender. Toda criança, quando nasce, ela nasce ávida por aprender, desejosa por aprender. Sabe o que atrapalha? Às vezes, infelizmente, os próprios pais e a família atrapalham o aprendizado daquela criaturinha que veio ali. E às vezes aquela criaturinha que veio ali, ela veio ali não só para aprender,
mas também para ensinar. O problema, sabe o que é? É que os adultos, às vezes, são tão assim soberbos que eles não querem aprender com as crianças. Eles já sabem tudo, né? Eles não querem aprender com as crianças. E hoje nós estamos tendo, hoje já faz um tempinho, nós estamos tendo uma leva de espíritos mais evoluídos que muitos pais não estão entendendo nada. Felizmente. Então é preciso prestar atenção, né? Respeitar as crianças, porque elas não vêm só para aprender, elas também vêm para nos ensinar, nos seus mais diversos aspectos. Que a gente pensa que só aprende uma coisa, né? De um jeito. E às vezes o olhar de uma criança para você já te ensina. Às vezes uma palavra da criança já te ensina, já te desperta para algo melhor, né? Então, gente, hoje eu vou ficar nisso, nessa narrativa. Mas espero que vocês tenham gostado e que a gente siga em frente, sempre procurando entender aquilo que nos dizem. Não aceitando tudo assim, ele falou, está falando. Não, isso é preguiça. Vamos pensar sobre o que ele falou, que a gente pode transformar. Isso, narrativas são ferramentas, né? Isso, a palestra aqui é uma ferramenta que nós estamos dando a vocês, encarnados e desencarnados, viu? Não esquecer, nós estamos dando a vocês para que seja uma ferramenta de evolução. Então é isso, boa noite, né? Eu vou fazer a oração, porque eu gosto de trabalhar com essa energia que está aqui agora. Então, a gente não interrompe para fazer a oração. Espero que vocês recebam, então, toda essa energia que está aqui com a gente e vamos fechar os nossos olhos, né? Respirar fundo, eliminar tudo que está lá fora, para a gente fazer uma oração que nos conforte e que nos ilumine, motive para viver bem, viver com amor e em paz. Deus Pai misericordioso, amoroso, nos agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite para aprendermos um pouco mais das lições que nos foram dadas pelos vossos espíritos, para que possamos evoluir com saúde, com a mente limpa, com o coração limpo, com a alma leve e serena. E saiamos daqui, todos nós, plenos de serenidade, de amor e paz, e levemos para onde formos, seja para a família, seja para a nossa comunidade, e também rogamos e agradecemos pela indulgência da presença dos vossos espíritos nos hospitais, nos manicômios, nas prisões, nas casas de recuperação, que todos lá possam também receber a dádiva da luz e do equilíbrio. É o que vos pedimos e agradecemos. Graças a Deus, assim seja.